é para testar muito a nossa paciência, né, gente? É para testar a minha, a sua, a nossa. É para testar muito a nossa paciência. Que jogo feio fez o Fluminense hoje na Vila Belmiro. Que jogo feio, que jogo horroroso fez o Fluminense. Que jogo sem sal, que jogo sem protagonismo, que jogo sem emoção. Que jogo ridículo fez o Fluminense hoje. Eu começo esse pós-jogo falando assim, curto e grosso, dessa maneira. Porque na minha concepção, eu não consigo destacar uma coisa boa nesse jogo de hoje. E vou além, Para mim, o empate foi extremamente vantajoso, porque era para o Santos ter ganho. E aí a gente começa a se aprofundar aqui no que aconteceu nesse jogo. Se você tá chegando aqui no canal agora, por favor, se inscreva, deixa o seu like. Eu sou Giovana, sou guerreira tricolor. Faço vídeos de pós-jogo imediatamente, o mais rápido possível, assim que os jogos acabam. E, enfim, não tá sendo diferente com essa análise aqui de Santos e Fluminense. Hoje eu tô bem estressada, sabe? E essa análise, ela vai ser um pouquinho mais densa. Porque, primeiro de tudo, nenhuma das duas equipes fez um jogo brilhante. Principalmente no primeiro tempo, eu senti sono. Eu perdi a conta de quantas vezes eu cochilei no sofá assistindo o primeiro tempo hoje. Horroroso. Pro lado do Fluminense e pro lado do Santos. A diferença é que o Santos conseguiu acordar no segundo tempo. E também não é como se o Santos tivesse feito uma partida belíssima e maravilhosa no segundo tempo, mas conseguiu acordar, conseguiu criar chances, conseguiu fazer uma coisa que o Fluminense não fez em momento algum no segundo tempo, que é pelo menos ameaçar abrir o placar. Porque no segundo tempo a única coisa que o Fluminense fez foi se defender do Santos. Só isso que o Fluminense fez no segundo tempo. No primeiro tempo, acho que nenhuma das duas equipes fez lá muita coisa. O Santos, abriu o placar, mas estava impedido corretamente. Foi anulado, corretamente o gol. Mas também não ameaçou muito. O Fluminense criou algumas chances, mas também nada demais. Agora, no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Santos foi para cima. Ameaçou o Fluminense, se impôs. O Santos era para ter ganho o jogo. E acho que muito disso não aconteceu porque, primeiro, se eu fosse santista agora, eu ia estar extremamente irritada com o Guilherme, porque ele se colocou em posição de impedimento inúmeras vezes ao longo da partida. Não era para ser dessa maneira, Então, temos que agradecer ao Guilherme por ter se colocado como impedido várias vezes. Segundo, Fábio, mais uma vez, fazendo defesas milagrosas. Terceiro, sorte que os 2 gols estavam impedidos. Que esse segundo gol, faltando 1 minuto para acabar o jogo do Tiquinho, estava impedido. Gols anulados corretamente. Porque foi isso que fez o Fluminense sair com 1 ponto da Vila Belmiro. No mais, eu realmente não consigo dizer nada de positivo. A gente teve hoje o Santos Moreno, que pra mim também não disse muito pro que veio, mas tudo bem, O cara tá começando agora. O Lúcio, percebi que muitas das jogadas do Fluminense estão se concentrando, passando pelo Lúcio, mas hoje eu vi ele tentando desenrolar, vi ele tentando sair dali com alguma coisa, com alguma jogada, com algum drible, com alguma arrancada, mas não conseguiu também. O Igor Rabelo entrou no finalzinho do jogo, não dá muito para fazer uma avaliação sobre ele, nem tivemos tempo para isso. Mas o que eu fico pensando assim, sabe, gente? Tivemos o Otávio de volta, espero que o Otávio entre em forma, o mais rápido possível, porque antes de parar, antes de se lesionar, estava jogando muito bem, é um bom jogador. Mas eu fico pensando que semana que vem a gente vai ter uma semana aí de pausa, porque data FIFA e tudo mais, inclusive vai ter jogo do Brasil no Maracanã, eu vou fazer até conteúdo também para vocês.
Eu fico pensando o que vai ser do Fluminense semana que vem. Porque pra gente se classificar na Copa do Brasil, a gente precisa se impor dentro de campo. E como que eu vou acreditar que um time desse, que não fez nem cosquinha no Santos, vai conseguir se impor dentro de um campo? Eu acho que o Renato vai ter que dar muito esporro nesse elenco. E vai ter que corrigir muita coisa. E vai ter que criar uma solução. Porque não é possível. Porque semana que vem, não tem essa de se perder, se empatou, tá tudo bem. É eliminado. De um campeonato que nós temos os 2 favoritos fora. Não é para desperdiçar a Copa do Brasil. Talvez o Galo também caia. Ou seja, 3 dos favoritos já foram. A gente não sabe o que vai acontecer no jogo entre Botafogo e Vasco. Então os favoritos estão caindo. O Fluminense não pode se dar o luxo de cair também. É uma excelente oportunidade de conseguir um título. Mas como que eu vou acreditar que isso é possível perante uma partida dessa, gente? Me falem. Me digam como. O Fluminense vai precisar sair na frente. O Fluminense vai precisar arriscar. O Fluminense vai precisar se impor. Vai precisar pôr medo perante o Bahia. Como? Como? É uma pergunta que eu me faço. Então, assim, eu realmente não consigo dizer nada de bom. Acho que, como sempre, a única coisa de boa que a gente tem nesses jogos é o Fábio, que é um monstro absoluto da bola. Esse cara é bizarro no sentido bom da palavra. Esse cara com 45 anos consegue ser um baita de um goleiro, salvando a gente, honrando a nossa camisa, segurando os resultados. E é isso. E é isso. E é isso que eu tenho pra falar do Fluminense, assim, jogo feio, jogo ridículo, de testar paciência, de tirar paciência, de fazer a gente questionar muita coisa. Vocês também se sentiram assim? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Se puder, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. No mais, respira fundo, meus amigos. Respirem fundo, porque semana que vem, se hoje a gente teve nossas paciências testadas, semana que vem a gente vai ter o dobro. A gente vai ter que ter o dobro de paciência para aguentar esse time. É isso. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Boa semana para todos nós.